senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, que foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para conscientizar a população do planeta quanto à importância do uso racional e da preservação dos recursos hídricos, o que me traz hoje à tribuna desta Casa é justamente um exemplo claro da falta de respeito e do mau uso e do desperdício de água e do dinheiro público. Senhor presidente, a Companhia de Saneamento de Sergipe, a nossa DESO, foi criada pelo saudoso governador João de Seixas Dória em 13 de agosto de 1963, senhor presidente. Um visionário, é verdade, por meio da lei número 1165, que lhe atribuiu a seguinte competência, abre aspas, estudar, proteger e executar serviços de abastecimento de água, esgotos e obras de saneamento em qualquer localidade do território do Estado, por iniciativa própria ou mediante convênio com as prefeituras municipais ou com órgãos federais diretamente interessados. Fecha aspas. Entretanto, senhor presidente, passados 50 anos desde a sua criação, a DESO encontra, segundo o seu último balanço financeiro, com um assustador prejuízo acumulado. Como tem sido publicado, senhor presidente, e aqui demonstro o balanço financeiro da nossa DESO. O fato, senhores senadores, é que o balanço financeiro referente ao ano de 2007 já apontava um prejuízo acumulado de quase 12 milhões. E aqui vale ressaltar que o grupo político que hoje comanda o executivo do meu estado, o estado de Sergipe, é o mesmo desde então. Mas, sobretudo, o mais espantoso é que após 8 anos e 3 meses à frente do governo do estado, essa gestão conseguiu ampliar de maneira estarrecedora os prejuízos da nossa companhia de abastecimento de Sergipe. Lamentável, senhor presidente, lamentável. A nossa companhia que foi criada exatamente para levar água para todos, em todos os cantos, como já disse aqui o pensamento do seu criador, João de Seixas Dória. Em verdade, o balanço financeiro da DESO referente ao ano de 2014, que foi recentemente apresentado e que aqui demonstrei, nos dá conta de que a companhia apresenta um prejuízo de exatos 256 milhões 568.033 reais, o que significa, senhor presidente, um aumento da dívida de mais de 2.000%. Acredite, 2.000%. Isso é um verdadeiro absurdo, um descaso. Principalmente se levarmos em consideração que a companhia tem como mercadoria um bem tão precioso, que é a água, e que ela é praticamente a única fornecedora em todo o nosso estado, salvo nos municípios de Estância, de São Cristóvão, de Capela e de Siriri. No restante do nosso território, é a DESO a única fornecedora, não tem outra. Como é possível que uma companhia que cobra da população pelos serviços prestados e recebe vultuosos investimentos todos os anos, tanto do governo do estado quanto do governo federal, conseguiu acrescer mais de 2.000% o seu prejuízo? É má administração, senhor presidente. É má condução. Não tem outra explicação. Segundo o próprio governo de Sergipe, e até o ano de 2015, o investimento em obras e ampliação e construção de sistema de abastecimento de água na região metropolitana de Aracaju atingirá a ordem de 327 milhões. Repito, 327 milhões, no que se refere aos investimentos em esgotamento sanitário da capital, a soma chega a mais de 193 milhões só na capital, aplicados em obras já concluídas ou em execução. No ano passado, senhor presidente,
mais de 73 milhões foram conquistados pelo governo do Estado e a informação que foi passada à população é de que esse montante beneficiará novos projetos que contemplam a zona norte de Aracaju. Diante do exposto, como justificar tal desequilíbrio financeiro? E a única explicação, senhor presidente, é a má gestão. Infelizmente, os problemas não param por aí. Outra grave questão que presenciamos em Sergipe, junto à DESO, diz respeito às questões operacionais. Um exemplo é tão explorado, do ponto de vista publicitário, que é a ação de ampliação da rede de esgoto em diversos municípios, que é vista pela população como um grande transtorno e, muitas vezes, falta de gestão. Entendo que toda obra executada em uma comunidade gere algum tipo de incômodo naquele momento, na rotina das vidas dos cidadãos. Porém, o que é visto hoje em nosso Estado são obras abandonadas e, muitas vezes, mal feitas e mal acabadas. Existem casos em que a Prefeitura de Aracaju, por exemplo, precisa recapear mais de 3 vezes a mesma via em um curto espaço de tempo, devido ao péssimo serviço executado pela DESO. Temos conhecimento de que elas não possuem a adequada e a devida supervisão por parte de quem contrata, por parte do contratante, e que não concluem o serviço e repondo o recapeamento ou o calçamento na localidade, deixando muitas vezes a via intransitável, obrigando a Prefeitura a gastar novamente recursos do seu orçamento para sanar as falhas de gerenciamento e gestão do governo do Estado. Senhor presidente, já há algum tempo, Sergipe vem gastando muito e gastando mal e gastando de forma desqualificada. Para se ter uma ideia, senhor presidente, desse descompasso, quase 60% de toda a água captada e tratada, apropriada ao consumo humano, é desperdiçada no caminho entre a captação e a distribuição. Dá para acreditar nisso, senhor presidente? 60%! E foi matéria de uma notícia aqui no semanário O Ciforme, segundo dados oficiais do próprio governo, como o Ciforme também demonstra. 60%, senhor presidente, da mercadoria da DESO, da nossa Companhia de Saneamento e Água, é desperdiçada. É desperdiçada, portanto, essa conta quem paga é o povo sergipano mais uma vez. É muito alto o desperdício, se comparado ao padrão internacional, que é em média de 15%, e também em cidades do nosso país, que é em média de 15%. Em países como o Japão, perde-se apenas 2%. Diante dessas comparações, o que acontece no nosso Estado é um verdadeiro descaso e absurdo, um exemplo de uma má gestão. Uma falta de respeito sem precedentes, tanto aos cidadãos que pagam a conta, como com o meio ambiente e com esse sofrimento que estamos vivendo e assistindo em todo o país, a falta d'água, além do dano vultuoso ao erário público. Segunda-feira desta semana, fiz um pronunciamento neste plenário, chamando a atenção para a questão do uso consciente da água e citei também sua escassez em lugares do planeta, além do problema da baixa qualidade. Estima-se, segundo a Unicef, que 20% da população mundial não tem acesso à água limpa e cerca de 1.400 crianças menores de 5 anos de idade morrem todos os dias em decorrência da falta de água potável, de saneamento básico e de higiene. Enquanto isso, no meu estado, em Sergipe, o que presenciamos é um desperdício, é um mau exemplo e a falta de respeito com todos os níveis, lamentavelmente. Senhor presidente, o governo do Estado, por meio do seu secretário de Planejamento, senhor João Augusto Gama, em matéria publicada também no Ciforme, em edição do dia 1º de março, afirma, abre aspas, está aqui, minha proposta é fazer PPP em tudo que der para fazer, seja na saúde, na educação, nos hospitais, nas penitenciárias, em tudo, fecha aspas. Na mesma matéria,
é noticiado que a DESO pode ser a primeira a cair nas garras do mau empresário. Fecha aspas. No final, quem vai pagar dupla ou a tripla ou até mais a conta desses serviços básicos, garantido constitucionalmente, é, mais uma vez, o povo já sofrido, o povo sergipano. Precisamos nos lembrar de que, mais cedo ou mais tarde, os custos das parcerias privadas irão aparecer e quem irá pagar essa conta será o nosso povo. Seremos todos nós sergipanos, fazendo rombos inesperados num já combalido orçamento do Estado. Vejo a necessidade de uma discussão urgente com os abnegados, com os valorosos funcionários públicos que compõem o quadro de servidores da nossa DESO, nossa Companhia de Saneamento de Sergipe, e com dos outros setores da sociedade, para que novas ações não prejudiquem ainda mais, assim como prejudiquem também os contribuintes sergipanos. Hoje, senhor presidente, o cenário é de esgotamento total da nossa companhia, mas não podemos permitir, de forma nenhuma, a privatização camuflada. Senhor presidente, a situação é realmente estarrecedora. Veja o que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Sergipe publicou em seu portal na internet. Abre aspas. Enquanto isso, a companhia que vende água fecha os postos de atendimento da Rua Campo do Brito, que funcionava há mais de 40 anos, da Praça General Valadão, no centro da cidade, e da Rua Mariano Salmeiron, no Siqueira Campos, que funcionava há mais de 20 anos. Já nas pequenas e médias cidades do interior, os escritórios de atendimento abrem somente, dá para acreditar nisso, uma vez por semana, e muitos só durante a metade do expediente. Será que não está aí um dos grandes motivos para a queda da arrecadação? E continua o sindicato, dizendo, há casos de usuários solicitando religação de água há 8 meses, sem ser atendido, por falta de materiais básicos de trabalho, um verdadeiro absurdo. Fecha aspas. Faz necessária uma análise criteriosa, responsável e corajosa sobre a grave situação financeira e administrativa da nossa DESO, para que, desse modo, busque alternativas viáveis e efetivas a fim de reverter o grave desperdício dos recursos públicos, além dos recursos hídricos e do potencial humano dos seus abnegados e valorosos servidores, senhor presidente. Lamentavelmente, eu tenho muito orgulho das empresas sergipanas, mas o governo que lá está levou ao sucateamento, à falência de muitas delas. E ainda temos algumas, como a DESO, como o Banese. Sergipe é um dos poucos estados do país a ainda ter um banco estadual, que também foi criado na década de 60, mas que, lamentavelmente, tem a gestão do governo que lá está, sucateando